Fala galera, estou aqui no stand de autores em Pernambuco com a Jéssica. Jéssica está divulgando teu livro aqui na Bienal de Pernambuco. Fala um pouquinho do teu livro. Meu livro é Memórias de Julho e ele fala sobre amizade. É ambientado aqui no Recife mesmo e ele é uma história de um grupo de 5 crianças que elas querem ser amigas para sempre. Elas fazem uma cápsula do tempo, elas escrevem desejos, tiram fotos, colocam no baúzinho e elas enterram. Elas conseguem fazer isso durante 6 anos, só que elas são separadas durante esses 6 anos. Cada um vai para um lado. Marcos fica com o baú, com as fotos, com os desejos de todo mundo. E ele não quer mais se lembrar da época de infância dele. Só que Marcos, ele tem sonhos com essa época de julho, quando ele ficava com os amigos dele e ele não sabe por que ele tem esses sonhos e o que os sonhos significam. Então ele acredita que correndo atrás dos amigos de infância dele, ele vai conseguir resgatar essa amizade que ficou perdida no tempo e também ele vai descobrir por que ele tem esses sonhos. Então é um livro que, no geral, todinho é sobre a amizade verdadeira de infância, aquela que a gente quer ficar sempre do nosso lado, né? Quem está também aqui comigo é a Lívia. Vem cá, Lívia, chega pra cá. Tô indo. Cheguei. Fale do seu livro ou dos seus livros, já soube ter mais de um aqui na Bienal. Exatamente. Bom, eu tenho 3 livros aqui, 2 físicos e um e-book. Vou falar primeiro do Vestido de 30 Rosas. É um livro que tem uma temática sobre escolhas, responsabilidades, sobre ações e consequências. Esse livro fala de Helena, uma moça que é apaixonada por Ícaro e ela é enganada por uma feiticeira e fala que tem um vestido que é capaz de transformar o amor em realidade. Mas como nem tudo que reluz é ouro, Helena descobre que é uma farsa e que na verdade o vestido é amaldiçoado. Então ela tem um prazo para refazer, né, as suas escolhas, repensar o que ela escolheu e desfazer então esse encanto. Então a temática do livro é bem isso, né? Nem tudo que a gente escolhe é bom e nem todas as escolhas que a gente faz, as consequências caem só para nós. Então esse aqui tá na Bienal, hein, gente? Tá aqui no stand. O segundo livro chama O Jardineiro, é um drama. Ele fala a história de Nancy, uma mulher que ficou viúva e ela se sente completamente abandonada pelos filhos. Então, todo esse abandono e toda essa tristeza se reflete no jardim. Então, um jardineiro passa e vendo aquele jardim que era tão bonito, tão abandonado, ele decide, por livre e espontânea vontade, cuidar do jardim dela. Então, é uma alusão assim, à nossa vida como se fosse um jardim, né? Quais são as folhas secas que a gente precisa jogar fora, quais são os arbustos que a gente precisa podar na nossa vida, bem mais ou menos assim, o que plantamos, o que colhemos. Então, assim, cada vez que o jardim se modifica, a visão de Nancy também se modifica em relação à vida. Isso aí, galera, passe aqui no stand, fale com essas moças, tem histórias maravilhosas, então fica a dica aí, aparece e a gente já vai curtindo daqui. Obrigada! Estou aqui no stand de Autores de Pernambuco para entrevistar nada mais, nada menos do que Tupã, o Deus do Trovão. Pois é, ele está aqui divulgando o livro dele, o mais novo livro dele. E fale um pouquinho mais sobre o seu livro, para a gente ficar mais curioso. Bem, meu livro se chama Pinar e o Despertar da Escuridão. É o primeiro volume de uma trilogia de literatura fantástica intitulada As Crônicas de Pindorama. E é um livro de literatura fantástica, mas é diferente de tudo que a gente está acostumado a ver na fantasia tradicional que a gente conhece. Então, a gente costuma ver muitos autores que acabam repetindo fórmulas de outros autores, ou então se utilizando de mitologias, de personagens fantásticos de fora, ou que já foram muito utilizados na literatura. Garanto que quem pegar as Crônicas de Pindorama para ler vai se surpreender com um universo fantástico bem diferente do que a gente está acostumado a apreciar. E quando você quer entregar um material de qualidade para o seu leitor, você tem que fazer uma pesquisa antes. Então eu passei 4 meses pesquisando em livros antigos de história, em sites de entusiastas da área. Então fiz a primeira pesquisa, depois escrevi, depois fiz a revisão e fiz outra revisão. Então desde da ideia
até o livro pronto, foram mais ou menos 1 ano e 8 meses aí de trabalho para as Crônicas de Pindorama finalmente estar pronta, está impressa na minha mão. O que a gente pode esperar para os próximos livros? Bem, para os próximos livros das Crônicas de Pindorama, acho que quem leu o primeiro e gostou pode esperar um aprofundamento ainda maior dentro da mitologia brasileira, dentro da mitologia indígena, novos personagens, tanto por parte dos deuses indígenas, quanto por parte dos seres fantásticos. Pode esperar também novos personagens vindos de Portugal, vindos da África. A gente vai ter muito mais aventura no segundo e no terceiro livro e uma tensão cada vez maior do início ao fim. E claro, Annabel cada vez mais se descobrindo como Pinar e cada vez mais aprendendo a dominar seus poderes e procurando ainda, acima de tudo, salvar sua família, salvar seus amigos. Então, gente, fica aí a dica do Rafael. Para você que está começando a escrever, para você que quer se arriscar, quer realmente seguir seus sonhos, vá em frente. E é isso. É isso aí. Valeu aí. Obrigado pela entrevista. Que Tupã lhe abençoe.